Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem, aproveitando bem esse período, estudando, aproveitando e aprofundando os seus conhecimentos, que lá na frente você pode ter certeza absoluta, isso vai dar um grande retorno para você. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos conversar sobre algumas especificidades de Geografia Econômica Brasileira. Então nós vamos tratar particularmente de algumas atividades e de algumas características que são desenvolvidas no chamado Espaço Rural Brasileiro, né? Ou Espaço Rural do Brasil, como você preferir. Então, o que nós acabamos encontrando aí nesse ponto? Quando nós falamos em Espaço Rural Brasileiro, uma coisa que nós devemos ter muito claro na nossa cabeça é que ele é um conjunto de atividades, melhor dizendo, muito importante para a nossa economia. Nós vamos acabar percebendo que esse espaço rural aí, ele tem uma contribuição muito grande na composição de todo o PIB do Brasil. Então, com isso, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo que se torna um ponto muito importante para nós estudarmos, porque a gente sabe que essas atividades que mais se destacam, geralmente elas tendem a aparecer como seu conteúdo de prova, elas tendem a aparecer também aí com seus futuros concursos, Enem, vestibular e não sei o quê. Sempre são questões muito importantes, tá? Então nós sabemos que o espaço rural, ele vai tratar de comportar principalmente essas atividades que são consideradas aí as atividades relacionadas à produção de matéria-prima, onde basicamente nós acabamos encontrando o quê? As atividades que se destacam é o extrativismo, que no Brasil é importante, e também nós vamos ter do outro lado a presença da agricultura e da pecuária, o cultivo do solo, a criação de rebanhos, e isso é muito importante. Nós vamos começar aqui então hoje, vendo esse primeiro conjunto que nós temos, que está relacionado justamente com o extrativismo no Brasil, né? Extrativismo, como nós bem sabemos, é aquela atividade onde o homem apenas e exclusivamente ele retira da natureza alguns elementos, ele não colabora com a sua produção. Então, dessa forma, nós acabamos percebendo que esse extrativismo pode ser de três tipos: animal, vegetal e mineral. Sem sombra de dúvidas, o chamado extrativismo mineral é aquele que mais se destaca hoje no Brasil e no mundo. Por conta de que o homem não tem essa capacidade ainda de produzir minerais. Isso ainda é uma tarefa da natureza. E, ao contrário do que acontece com o extrativismo vegetal e animal, nós já conseguimos praticar a agricultura e a pecuária. Então, nesse mapinha aqui, o que é que nós acabamos percebendo? Ele é um mapinha que ele vai mostrar a distribuição da exploração e das reservas de alguns recursos minerais que nós encontramos aí no Brasil. Então, o que nós temos aqui? Então, você pode perceber, você pode acompanhar lá pelo seu material didático, que você vai ter uma clareza maior aonde se encontram essas principais reservas. Mas o que é interessante a gente abordar aqui? É interessante a gente abordar aqui que essa atividade é uma atividade muito importante no Brasil. O Brasil se destaca na produção de diversos minerais, como é o caso dos ferros, também da bauxita, para ficar apenas nesses. E que, por outro lado, nós acabamos tendo que essa produção mineral, ela não se dá em todo o território nacional. Nós vamos ter algumas reservas de destaque, né? Como é o chamado quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, a Serra dos Carajás, lá no Pará, e o Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul. Então, por mais que nós não tenhamos, assim, uma grande quantidade de reservas em número aqui, ali e acolá, nós acabamos percebendo que essas reservas, por mais que elas estejam concentradas, elas ainda se transformam, elas são uma das mais significativas que nós temos no planeta aí. Como eu já falei para você, além desse extrativismo mineral ainda tem a possibilidade aí da presença de quê? De outras formas de extrativismo, como é o caso, por exemplo, do extrativismo vegetal, que é uma atividade importante no Brasil.
Nós temos algumas regiões com um potencial muito grande dessa atividade, por exemplo, látex na Amazônia. Nessa mesma Amazônia que chama tanta atenção, nós vamos ter o quê? O extrativismo também de vegetais, da madeira, algum de forma legal e outra ilegal, mas são atividades significativas. Como nós falamos no chamado extrativismo animal brasileiro, essa já não é uma atividade tão praticada hoje em dia, né? Por mais que nós tenhamos um gigantesco litoral, na formação histórica brasileira, a gente, por exemplo, não se lançou aos mares, como acontece com os japoneses, para conseguir pescar dos frutos do mar para nossa alimentação. Ao contrário do que acontece com eles, nós temos esse imenso território e nós tiramos essa nossa alimentação, a maior parte dela, desse território. Lá no Japão, como eles não possuem essa disponibilidade de terra agrícola, eles se viram na necessidade de se lançar aos mares aí. Mas mesmo assim nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo aí que esse extrativismo ele é também uma atividade muito importante para a economia brasileira. Ela não chega a ter a mesma importância, principalmente em volume de produção, quando nós falamos o quê? Quando nós falamos aí disso que é conhecido como agricultura e a pecuária. Produção principalmente de alimentos. Hoje o Brasil se destaca aí como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Então, devido a essas razões que nós acabamos encontrando aí, o Brasil é, talvez, um dos grandes produtores, talvez não com toda certeza, um dos maiores produtores e principalmente exportadores de alimento. Essa nossa agricultura é uma agricultura muito importante, né? Ela é, já há um certo número de anos, aquela atividade, por assim dizer, e o campo de forma geral contribui com isso, que vem carregando há algumas décadas a tal da economia, do crescimento, que não está bem assim nos últimos anos, do PIB, ela é sempre uma atividade que ela se destaca em grande quantidade. O que nós temos aqui? Essa outra tela que nós temos, ela é uma tela que vai mostrar um pouquinho essa relação de contribuição do PIB do agronegócio, né? Então, agronegócio de 2018, mas você pode ter certeza absoluta que é válida nos dias de hoje aí. Então, o que nós temos aí? Nós temos que existe uma contribuição muito significativa dessa parcela aí do agronegócio na pecuária, de 32%, e no agronegócio geral da agricultura, de 67,9%. Né? Então, como a gente fala nesse agronegócio geral aí, significa o quê? Não é pensar apenas e exclusivamente essa relação da produção direta, é quanto sai do campo. A gente, quando fala na contribuição do PIB das nossas atividades do espaço rural, nós temos que pensar em toda a cadeia produtiva, né? É o agricultor no campo? Também, mas começa antes dele, que é aquela indústria que vai tratar de produzir a máquina, o implemento agrícola, o agrotóxico, e assim vai. E também o que segue a partir da produção desse agricultor, que seria o quê? A agroindústria, por exemplo, né? Que são outras atividades muito importantes aí. Nossa agricultura, devido a isso, né? A essa quantidade de espaço, essa disponibilidade de climas aí que nós nos adaptamos a uma produção agrícola com ele, o que acaba acontecendo? Trata de trazer uma produção e uma produção muito grande. Mas o Brasil, ele vai ter um probleminha que nós sempre temos que chamar a sua atenção. E esse problema, ele está diretamente relacionado com o fato de nós termos diferentes agriculturas no Brasil. Então, quando nós falamos nessa beleza que é a agricultura brasileira, que é destaque mundial, que contribui em demasia para o nosso PIB, nós temos também o outro lado da agricultura. Qual seria esse outro lado da agricultura? Uma agricultura que não tem se aproveitado, que não tira proveito de toda essa tecnologia por falta de capital, né? Então, seria justamente uma agricultura mais familiar. Qual que é a diferença dessas duas agriculturas? O chamado agronegócio, ele visa principalmente o mercado externo.
E isso nós percebemos claramente aqui, né? Ó, principais atividades agrícolas em valor gerado no Brasil. O grande destaque está para a soja. E olha como essa soja ela se destaca mesmo. É muito grande a diferença. O que acontece com a soja brasileira? A maior parte da soja brasileira vai para o exterior, que tem como destino a produção de ração animal. Claro que é utilizada também na produção de alimentação humana, mas está aí a grande jogada. Em segundo lugar, nós temos o que? A cana-de-açúcar. E essa cana-de-açúcar, parte significativa para a produção do açúcar que é exportado e do etanol para a nossa frota de veículos. Daí vem o café, o algodão, só daí que aparece a mandioca, que por incrível que pareça é o quê? É aquele produto nacional que tem como principal destino a alimentação do brasileiro, né? Então isso é estranho, a gente produz alimentos para o mundo inteiro e nós sabemos que aí existem no Brasil alguns problemas relacionados com a questão de abastecimento do mercado interno. É aquilo que eu sempre digo, né? Até um certo número de anos atrás, o principal programa social do governo é o chamado Fome Zero, num dos países que mais produz alimentos no mundo, certo? E a nossa produção, esse agronegócio, ele não é apenas e exclusivamente no campo lá, né, voltado para a agricultura. Nós também no Brasil, nós acabamos tendo uma pecuária que ela é uma pecuária muito significativa. Por que essa pecuária é muito significativa? Dá uma olhada nessa nossa tabelinha que nós temos aqui. Ó, produção pecuária do Brasil, cabeças de gado, carne bovina, frango e carne suína, né? Você tem a certeza absoluta que por mais que nós não tenhamos números aqui, onde nós podemos fazer a comparação com a produção de outros países, esses números aqui eles são números muito elevados. O que coloca o Brasil hoje num dos maiores produtores e o maior exportador de proteína animal do planeta, né? Você pega, por exemplo, a carne bovina. Não somos o maior rebanho, mas nós acabamos tendo aí principalmente a maior exportação. O maior rebanho é o indiano, que por razões óbvias aí eles não podem consumir, né? Então se produz aonde essa carne bovina? Nas regiões mais variadas do Brasil, onde nós encontramos, por exemplo, na campanha gaúcha, o interior do estado de São Paulo, o cerrado, ele cresce essa produção e hoje a gente acaba percebendo, e muitas vezes também existe um ponto negativo, é que essa produção do gado bovino ele está avançando a Amazônia adentro. E muitas vezes tudo isso que nós ouvimos falar de desmatamento, descuido do brasileiro com a Amazônia, está também relacionada, mas não exclusivamente, a nós destruirmos parte da nossa floresta e transformarmos essas regiões em pastagens. O que muitas vezes ocorre uma cobrança muito grande lá de fora. Temos que cuidar e cuidar mais da Amazônia. Carne de frango, né? Ou as aves de forma geral, que não é exclusivamente o frango aí, nós vamos ter uma forte concentração dessa produção no Brasil, principalmente nos estados do sul. O estado do Paraná e de Santa Catarina são um destaque muito grande, mas principalmente aí o estado de Minas Gerais é um outro destaque, um destaque significativo. Essa carne de frango ela é uma carne de frango que ela trata de abastecer o quê? Principalmente mercado europeu, mas um mercado que está muito em crescimento nos últimos anos, que é o mercado chinês. Os chineses então são grandes compradores aí das aves brasileiras. Além dessas aves brasileiras, nós temos também o quê? O gado suíno. Gado suíno também fortemente concentrado no sul do país, mas não é uma exclusividade, onde parte significativa dessa produção, ela é uma produção que ela se destina principalmente ao mercado externo. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.